O nome do anime tá aí na descrição porque eu não sou uma máquina pra conseguir falar o nome dele. A história começa quando um grupo de aventureiros estavam sendo atacados por um dragão da floresta que é do rank S. Os ataques do dragão são muito ferozes e o trio só pode correr para salvar as suas vidas. Enquanto isso, em um outro local, o nosso protagonista, que se chama Ai, estava terminando de colher algumas das suas colheitas e recebeu uma notificação de que todas as suas habilidades de agricultor finalmente atingiram o nível 10. E o seu amigo Testa chega ali ressaltando o quão incrível é considerado o nível de pesca do Ai, e ele nem era um pescador. Ele explica que deve ser porque ele tem uma bênção chamada de promoção do crescimento, e o Testa aponta como é raro ter uma bênção. Nessa hora, outra notificação permite que ele evolua a habilidade de agricultor que ele nunca tinha visto antes, e ele é informado de que evoluiu para um verdadeiro amante da natureza, e agora vai receber a graça da terra. O Testa aponta que o poder do ataque do Ai era de incríveis 73.612, mas ele estava apenas se preocupando em garantir e entregar as suas mercadorias no mercado da capital. No seu caminho, ele vê um dragão atacando 3 pessoas. Ele joga uma cenoura no dragão porque a intenção dele era de apenas distrair ele por apenas alguns segundos para que as pessoas conseguissem escapar. Mas, surpreendentemente, a cenoura acaba destruindo o dragão por completo. Depois disso, o Ai chega à capital com as suas colheitas e instantaneamente resgata uma garota que estava sendo sequestrada e joga o sequestrador no chão sem grandes problemas. Mas ele se distrai um pouco com a garota e percebe que já estava atrasado para entregar a sua colheita. Quando ele chega ao portão, os guardas o impedem de sair e a garota reaparece ali. Ela explica que ela é a princesa da capital chamada de Mages, e ela oferece um emprego para ele, mas ele se recusa educadamente. A Mages afirma que o pagamento é bom, mas o Ai simplesmente quer ficar nos campos e viver sua vida tranquilo, cuidando das suas plantações. A Mages se ofereceu para dar a ele vários acres de terra, mas o Ai não consegue entender porque ela iria tão longe, e ela revela que o homem que ele derrotou anteriormente tinha um status médio de 500. A Mages explica que as pessoas comuns têm um status de 50, enquanto aventureiros 130, os capitães noturnos cerca de 600 e os maiores heróis, que são os lendários, têm cerca de 1000. A Mages gostaria de ver o status do Ai, mas ele hesita em mostrar porque o status dele é de 65.000. A conversa deles foi interrompida quando um trio de aventureiros explica que o dragão da floresta foi derrotado, mas não por eles. Então eles afirmam que alguém usou uma arma tremendamente poderosa para fazer o dragão explodir. Com base nessas descrições, o homem apenas acredita que pode ter sido Ai, mas ele foi embora, e a Mages promete não desistir de conseguir contratar ele. Mais tarde, o rei foi informado de que muitos monstros estavam se aproximando do reino, e parece que é um ataque direto a eles. O rei estava chocado porque ele já tinha feito as pazes com os demônios, os monstros, mas o administrador Cécio explica para eles que algumas raças estavam bravas pela derrota do rei anterior. Dessa maneira, sendo liderados por um novo rei que se chama Romeu, o Cécio aconselha que o rei e a princesa deixem a capital imediatamente, mas o rei assume total responsabilidade e se recusa a fugir. O Cécio explica que o rei fez o melhor que pôde e sempre tomou as decisões certas para proteger o seu povo. Por isso, ele era um grande líder, e essa é a principal razão pela qual ele precisa sobreviver. Em outro lugar, o Ai estava muito cansado, e ele volta para sua casa, mas acidentalmente ele usa muita força e quebra sua maçaneta. O Testa chega ali e avisa que muitos monstros estavam passando pela sua vila. Eles precisavam fugir agora. O Ai estava preocupado com as suas colheitas e vai dar uma olhada e vê que os monstros estavam bem perto, mas ele fica surpreso ao ver que eles estavam ignorando tudo e indo direto para a capital. Ele considera deixar isso para os guardas de lá tomarem conta, mas ele percebe que as suas colheitas vão ser completamente inúteis se a capital for destruída. E então, em outro local, o rei, em fuga, percebe que eles estavam em um caminho que leva a um beco sem saída. E o Cécio explica que esse na verdade é o seu destino. O rei fica confuso, mas é instantaneamente atacado pelo Cécio, que explica que ele estava esperando por essa oportunidade há muito tempo. Ele explica que o Cécio
nunca existiu e o seu nome verdadeiro é Romeu, que ele vai destruir tudo, mas de uma maneira diferente. Ele iria se passar pelo rei e governar geral. Na hora, ele desencadeia um ataque devastador, mas o rei consegue bloquear isso e a Mages ajuda a fortalecer a sua defesa. Mas o Romeu domina os dois facilmente e ele se pergunta por que os dragões da floresta atacou, mas falhou. A Mages se recusa a falar que foi o Ai, mas de repente ele aparece e dá uma marretada no Romeu. Com uma habilidade bem poderosa de agricultura, ele amassa tudo ali e o Romeu se pergunta quem era esse cara. O Romeu avança nele e ele percebe que ele era quem estava atrapalhando tudo. Ele revela sua verdadeira forma. As suas novas estatísticas são absurdamente altas e a princesa implora o Ai para fugir. O Romeu quer ir para cima do Ai, mas ele acaba sendo derrotado por um único soco. O rei oferece ao Ai qualquer título que ele quisesse. Seria bom ele servir ao reino também. Mas ele diz que não estava interessado em status ou honra. Então o rei oferece a ele os acres de terra como agradecimento pela ajuda contra o demônio, mas apenas se ele concordar em se juntar a uma guilda. Ela gostaria que ele emprestasse a sua força de vez em quando, e o Ai concorda com isso. Depois que o Ai percebe que ele tem muito trabalho pela frente, considerando que a terra que foi dada para ele estava bem acabadinha, depois disso, ele volta à cidade com a Mages e ela tava com um acessório na cabeça para que as pessoas não descobrissem que ela era a princesa. Ninguém vai ser capaz de reconhecer ela. Lá, o Ai descobriu que as pessoas todas estavam falando sobre o heroísmo dele e se encontra com uma mulher na recepção da guilda. Ela se chama Ellen e a outra se chama Alice. O Ai tava morrendo de fome, então a Ellen dá comida pra ele e explica suas razões para querer se juntar à guilda. Os três gigantes apareceram ali e revela que o Ai foi o único capaz de destruir o dragão nível S com apenas um golpe. Só que ele diz que só quer ser fazendeiro e nada mais. Só que os aventureiros não escutam ele e pedem pra lutar no futuro. Depois disso, o Ai fala que quer começar uma missão e a Ellen fala que ele vai começar com o rank G. Então as missões não são difíceis. As aventuras são classificadas de G a SS, mas o SS é só para heróis e ela acredita que o Ai pode se tornar um S em breve. Mas ele pensa em como ele não quer isso, já que traria muita atenção para ele. A sua primeira missão é coletar 10 talos de grama. A Ellen explica que ele não pode ir sem pelo menos alguns equipamentos. Ele não pode comprar nada ainda, mas ela dá um manto para ele que tinha um poder mágico que amplifica um pouco do seu poder defensivo, e ele aceita. O Ai se prepara para ir na sua busca, mas haverá monstros lá, e ele não quer colocar a princesa em perigo. Então o Ai manda ela embora e ele quase estava terminando a sua busca. Só que ele encontra uma escama e percebe que monstros com escamas não estão nas listas de criaturas que deveriam estar nessa floresta. Mas nessa hora, um orc apareceu para atacar ele, mas os três aventureiros de antes chegaram ali e resgataram ele. O Jack, que é um dos aventureiros, olha para a escama e diz que há rumores de que ela pertencia a um dragão negro que ninguém realmente viu. Eles falaram que o Ai pode ganhar muito dinheiro se ele vender isso. O Ai explica que ele precisava reunir mais um estoque para vender as coisas, mas eles são interrompidos quando uma imensa aura aparece. Era um dragão negro. Ele simplesmente passa por todos que estavam ali congelados de medo. O Ai tenta dar uma olhadinha nas suas estatísticas e o resultado para isso é horripilante. Já em outro lugar, a Ellen acorda de um pesadelo e volta ao trabalho, onde explica que perdeu a memória de novo. Ela não se lembra nada do que aconteceu no dia passado. E agora, o Ai foi falar com o mestre da guilda. Eles explicaram sobre o dragão e que ele tem um poder de ataque de 230 mil. Com isso, o dragão pode destruir o país inteiro em um piscar de olhos. O nome do monstro era Orobos. E na hora que eles mencionam, a Ellen começa a ficar fraca. Mas ela quer continuar ouvindo o relatório. Só que não é muito o que relatar, porque o dragão simplesmente passou por eles e eles explicam que os heróis não teriam chance contra isso. O Ai mostra a escama que ele encontrou e a Ellen relembra de uma memória da sua infância quando seu irmão foi morto por um dragão. A Ellen desmaia. Então nós vemos o Ai acordando. A mãe adotiva da Ellen explicou que a Ellen não tem lembranças da sua infância
e ela foi encontrada quando criança, desmaiada na margem de um rio. A sua mãe começa a se perguntar se a sua perda de memória tem algo a ver com o dragão, e o Ai promete descobrir isso. Ele também se recusa a deixar esse dragão vagando por aí livremente. Mas a mãe da Ellen o lembra que ele ainda é apenas um aventureiro de rank G, e ele explica que não vai lutar contra o dragão. Na verdade, ele só vai fazer algumas pesquisas. Então ele fala com um carteiro que se chama Feed e dá uma carta que era da sua mãe. Na biblioteca, o Ai se esforça para encontrar qualquer informação sobre o dragão e pensa sobre o alto poder de ataque de 230 mil. Ele pensa em como o demônio que ele derrotou só tinha um poder de ataque de 5 mil. O seu próprio também é incrivelmente alto, mas em compensação com o dragão, não era nada. O Ai começa a ler relatórios de quando a Ellen foi encontrada, mas esses dados eram extremamente restritos e a princesa chega para ajudar ele a permitir o acesso. O Ai começa a se aventurar na biblioteca, e nas pesquisas ele descobre que a vila tinha sido dizimada há 15 anos, e muitos acreditavam que era pelo dragão negro. No entanto, ele morreu contra o seu inimigo natural, que é chamado de Mirage. O Ai queria investigar a vila e fica surpreso com a princesa que queria ir junto. Então assim que eles chegam lá, eles conseguem ver a vila toda dizimada. Eles encontraram apenas uma pista, então o Ai pode ouvir alguém chamando por ele. E na hora ele começa a seguir o chamado, chegando até um túmulo. Ali tinha um menino que se chama Ray. Na verdade ele era um fantasma. A princesa não conseguia ver ele, e o Ray fala que ele era sim um fantasma. Ele afirma que estava esperando há muito tempo por alguém que pudesse ouvir ele, e eles percebem que estavam vestindo o mesmo manto de magia. Então, quando a princesa usa também, ela pode ver o Ray, e ele revela que a Ellen é a sua irmã mais velha, e ela é a única sobrevivente da vila quando ela foi dizimada. Ele explicou que ela deve estar suprimindo as suas memórias porque elas são muito dolorosas. Mas isso significa que ela estava em grande perigo. Dessa maneira, nós vamos para o passado, onde nós vemos os dois ainda bem jovens. Ela estava falando para ele parar de bancar o herói, porque é muito perigoso fazer isso. Mas ele afirma que ele não estava brincando e que um dia viraria um guerreiro. A Ellen quer proteger o seu único irmão, mas eles são interrompidos quando a sua vila é atacada. Eles descobrem que é um dragão negro, e ele afirma que odeia os humanos que não demonstram medo. O dragão é claramente muito forte e perigoso, então os dois decidem que eles não podem ajudar os outros e devem fugir. Eles são parados pelo dragão, e ele afirma que gosta de ver o rosto dos humanos cheio de desespero. A Ellen cai no chão, e o dragão afirma que é hora de curtir enquanto a sua alma está em desespero. O Ray nesse momento joga uma faca nele na esperança de que ela pudesse escapar. Mas o dragão não é afetado e ele vai atrás do Ray e fere ele fatalmente. O dragão estava satisfeito com isso, mas desapontado do quão frágil são os humanos, e ele quase limpou a cidade inteira sem fazer nada. Dessa maneira, ele vai deixar a Ellen viva e ele diz que em 15 anos ele vai voltar e vai erradicar a cidade inteira. Ele sabe que ela vai ficar surtada de medo. Só que nessa hora, o Ray diz que não vai deixar isso acontecer. E ele promete que mesmo que ele morra, ele não vai desistir de proteger a sua irmã mais velha. O dragão afirma que ele vai permitir que a sua alma permaneça nesse mundo para que ele possa ver o destino que espera pela sua irmã. O dragão sai dali nesse momento. O Ray agora sabe que o dragão sempre deixa um sobrevivente depois de atacar uma vila e volta depois de 15 anos. Dessa forma, a sua lenda pode crescer e as pessoas temem ele cada vez mais. Ao fazer isso, ele pode facilmente comer a energia negativa da sua presa e aumentar o seu poder. O Ray quer que o Ai derrote o dragão, mas o Ai explica que ele não é forte o suficiente para fazer isso. Mas mesmo assim, o Ray acredita que se o dragão for atingido com o poder oposto do desespero, então ele deveria ser capaz de enfraquecer o dragão. Dessa maneira, sem perder tempo, o Ai pega a princesa e corre para encontrar a Ellen. E estava feliz em ver que o dragão ainda não chegou na vila. A princesa sai para preparar a vila para evacuação e o Ai sai para encontrar a Ellen. Mas nós vemos que ela saiu sozinha e encontra o dragão. Ele afirma que ele voltou para jantar as almas assustadas dela e dos seus amigos. Nessa hora, as suas memórias daquele dia voltam. O dragão faz ela cair no desespero, se culpando pela morte do seu irmão e as futuras mortes da vila. Ela diz para poupar os outros e só pegar ela.
mas ele se recusa, afirmando que todos vão morrer independente de qualquer coisa. O dragão vai enterrar ela em ainda mais desespero e a convence a tirar a própria vida. Assim que ela afirma que ela vai se juntar ao seu irmão, o Ai chega bem a tempo para deter ela e o dragão ataca o Ai. Mas o seu manto o salva e o dragão fica maravilhado, se perguntando se ele é realmente um humano. A Ellen quer que o Ai fuja, mas ele decide socar o dragão. Ele garante a Ellen que ele estava ali para salvar ela, mas ele percebe que um único soco não vai ser o suficiente para parar o dragão e ele garante a Ellen mais uma vez que não vai deixar ela sofrer. Ela se lembra do seu irmão fazendo o mesmo e o dragão começou o seu ataque. O Ai fica se defendendo, mas o dragão é muito poderoso e a Ellen implora que o Ai pare de lutar, pois ela não quer que ninguém mais morra por conta dela. Mas ele aponta que ela estava errada. O Ai revela que conheceu o seu irmão mais cedo e ele sabia que ela se culparia por tudo isso. A mensagem que o Ray passou para ela é que ele não se arrependeu de ter salvo ela e ele quer que ela viva uma vida feliz em nome de todos aqueles que morreram. O Ai expressa confiança na sua capacidade de vencer a luta e explica que ele é a chave para derrotar o dragão negro. O dragão quer que ela continue caindo no desespero e o Ai aponta que isso era porque as estatísticas do dragão estavam caindo rapidamente. O Ai percebeu que a sua esperança estava enfraquecendo o dragão. Ele começa o seu ataque final, mas com um único soco devastador, o Ai derrota a besta. A Ellen fica preocupada com ele, mas quando ela estava bem perto dele, surpreendentemente, ela esfaqueia o Ai, sem mais nem menos, com uma cara de maníaca. O que será que vai acontecer depois?